Liberdade de mercado e liberalismo. Será que são a mesma coisa? Assista o vídeo para sabermos como funciona exatamente isso. Mas antes, meu amigo, não deixe de dar sua curtida, de se inscrever no canal, de apertar o sininho e compartilhar, porque é disso que nós precisamos para continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Parler, vem com a gente, Convergência S está só começando. Olá, meus amigos, aqui quem fala é o Wellington Calegari. Liberalismo, conservadorismo, livre mercado. O que é uma coisa, o que é outra? Será que tem que andar junto? Será que não tem? Vamos lá, vamos entender, afinal de contas, essa bagaça. Onde começa um, onde termina o outro. Calegari, para defender o livre mercado eu preciso ser um liberal? Já vou logo dizendo de antemão, não, são coisas diferentes. Liberdade de mercado é um direito sagrado do ser humano que trabalha, produz, compra e vende. É um direito, entretanto, que precisou ser conquistado ao longo de séculos, de milênios de luta, que foi assegurado, seja por meio de códigos religiosos. Você vai ver lá no Antigo Egito, lá na antiga Mesopotâmia, os reis que lutavam contra a barbárie de piratas, de invasores, de nômades. Esse papo furado de que antes do surgimento do Estado, o homem vivia numa sociedade de livre comércio, bobagem. Antes do surgimento do Estado, o que existia era simplesmente a barbárie, a pirataria. Eu era mais forte, eu atacava o mais fraco, eu vendia ele como escravo e acabou. A existência de relações comerciais estáveis e possíveis só pôde ocorrer no momento em que autoridades políticas mais ou menos estáveis, mesmo quando tirânicas, se estabeleceram. Basta você estudar lá no antigo mar Mediterrâneo. Só a pirataria ela só foi liquidada quando o general Pompeu Magno estraçalhou os piratas do mar Mediterrâneo. Só então o comércio pôde ocorrer na Pax Romana. Então a liberdade de comércio ela é algo sagrado, é uma necessidade, é um direito do ser humano, mas que só ocorre num ambiente de ordem política e social, garantido por um poder. Esse poder pode ser o poder de um rei, de um patriarca, de um soberano, de um imperador. Beleza. Mas uma vez estabelecida essa ordem, a liberdade tem que ocorrer. Na Idade Média, por exemplo, vivia-se uma sociedade estamental. O que é isso? A sociedade era dividida segundo ordens, mais ou menos fechadas. Não tão fechadas como se diz ou se pensa. Havia possibilidade, por exemplo, de você sair da ordem povo e ingressar na ordem clero ou nobreza. Não era muito comum, mas havia essa possibilidade. Então você tinha a ordem dos belatores, os guerreiros, os nobres. Você tinha a ordem dos oratores, o clero, o membro da igreja. E você tinha a ordem dos laboratores, o povo, os trabalhadores. Dentro da ordem dos laboratores, do povo, você tinha as chamadas guildas, as corporações de ofício. Dentro dessas guildas você então exercia o seu ofício em cada cidade. E assim se trabalhava. Obviamente aí o trabalho não era tão livre. E uma das grandes revoluções foi justamente quando, a partir dos séculos XVI, XVII, XVIII, se conquistou o direito a trabalhar-se mesmo sem autorização das guildas. Começamos assim a entrar numa economia capitalista, em que o livre mercado se associou a uma cultura de individualismo, muitas vezes até de forma agressiva. A antiga cultura das guildas, em que pesasse um certo controle exagerado sobre a atividade individual, ela tinha suas virtudes. As guildas elas funcionavam como mecanismos autônomos, porque não eram estatais, eram autônomos, eram os próprios trabalhadores que organizavam esses mecanismos, para regular as ações entre os trabalhadores e o mercado. Tinham, entretanto, a desvantagem de muitas vezes impor monopólios. A partir dos séculos XVI e XVII, o Estado começou por conta própria a impor monopólios régios, é o chamado mercantilismo, que levou a burguesia a se revoltar por meio de revoluções, no século XVII na Inglaterra e XVIII na França e outros países. Com isso, se quebrou o absolutismo e o capitalismo pôde fluir livremente nos países da Europa Ocidental, bem como nos Estados Unidos. Entramos assim no mundo moderno. Livre comércio, portanto, trata-se do direito das pessoas de trabalhar, produzir e vender.
Liberalismo é o quê? Liberalismo é uma ideologia. Não se trata apenas da defesa do direito à liberdade de comprar e vender. O liberalismo é uma ideologia que se baseia no individualismo, isto é, ele não acredita na existência de autoridades sobre o homem, como por exemplo família, clã, guildas, corporações. Não. Os homens são seres atomizados que estabelecem relações entre si e que convenientemente criam uma estrutura chamada Estado. Essa é a postura contratualista de filósofos como Locke, Montesquieu e outros. O grande problema do liberalismo é que ao transformar a pessoa humana exclusivamente num indivíduo, ela deixa ela nua perante esse Estado. Veja bem, se eu sou indivíduo, o Wellington Calegari, diante do Estado, poderosão, fodão, sem família, sem guilda, sem sindicato, sem nada, a minha liberdade de comércio vai depender da autorização de quem? Exclusivamente do Estado. Eu não vou ter a quem recorrer. No fundo, e essa crítica ao liberalismo é feita inclusive pelos libertários, que não são liberais. São justamente opostos ao liberalismo, porque perceberam que dentro do liberalismo havia uma contradição. Eles defendiam a liberdade individual, mas não defendiam a eliminação do Estado. Ué, Calegari, mas você então é um libertário? Não, eu sou conservador. Eu concordo com a crítica libertária ao liberalismo na medida em que aponta a contradição dos liberais, que deixaram o indivíduo nu diante do Estado. De certa forma, o liberalismo ele abriu espaço, ele abriu caminho para todos os totalitarismos que vieram no século XVIII e XIX. Porque se eu deixo de acreditar nas autoridades intermediárias, guilda, famílias, igrejas, e passo a acreditar única e exclusivamente no Leviatã construído pelo acordo coletivo, se esse acordo coletivo decide por maioria soberana, como prevê a teoria de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, em seu livro Contrato Social, se essa maioria soberana decide tirar a liberdade da minoria, para onde essa minoria vai poder recorrer? Então os libertários apontaram isso, bem como os conservadores. Agora, é claro, depois disso, conservadores e libertários vão divergir, porque os conservadores acreditam que deve existir uma autoridade sobre o indivíduo, na forma das famílias, das organizações sociais autônomas, que nós já falamos, enquanto que o libertário vai prever o quê? Vai buscar uma liberdade ainda maior do indivíduo. Então, fica a dica. Se você quer defender a liberdade econômica, faça. Inclusive, é a forma mais eficiente de geração de riqueza, como foi provado por vários economistas. Mas não obrigatoriamente você precisa ser um liberal para defender isso. Na verdade, aqueles que voluntária ou involuntariamente mais lutaram para destruir essa liberdade individual, querendo ou não, foram justamente os liberais. Meu nome é Wellington Calegari e no próximo vídeo nós vamos trabalhar melhor essas questões entre liberalismo, libertarianismo, anarcocapitalismo e outras ideologias que tratam dessa relação indivíduo-estado e que o conservadorismo, como que o conservadorismo se posiciona diante de tudo isso. Um forte abraço.